Na força do Senhor, venceremos qualquer gigante. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu. 1 Samuel 17:50, a partir A do versículo. Em vários lugares das Escrituras, especialmente no livro dos Salmos, a maioria escrita por Davi, encontramos versículos que nos encorajam a enfrentar nossos medos, confiando em Deus. O medo tem sido o grande gigante enviado pelo adversário para nos destruir. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, consolo presente em nossa tribulação, especialmente nos dias de hoje, que antecedem a segunda vinda do Cristo. Somos confrontados diariamente com gigantes que tentam nos neutralizar e nos tirar de circulação para que não superemos os obstáculos, desistamos de lutar e deixemos de fazer a obra de Deus. O Senhor peleja por nós. A certeza da presença viva do Cristo conosco e a nossa experiência com Ele fazem toda a diferença. São tantos os gigantes que se levantam diante de nós. Misericórdia. O medo é o principal deles. Esses medos têm nos paralisado e adoecido. Nunca se viu falar tanto de depressões e síndrome de pânico como nos nossos dias. Esses medos têm impedido que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. O que é possível fazer para prevalecer sobre eles enquanto servos de Deus? Exercitar a fé como uma certeza inabalável do agir de Deus. Quando esses medos me assaltam, vou à presença do Senhor, reconhecer, confessar a minha incredulidade e pedir perdão a Deus pela pequenez da minha fé. O que nos faz recuar diante de nossos gigantes? Primeiro, os nossos pecados que nos afastam de Deus. E segundo, a pequenez da nossa fé. Por não confiarmos em Deus, nos sentimos fracos demais, pequenos demais para enfrentar os gigantescos problemas que surgem diante de nós. Outras vezes, deixamos de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, porque fazemos das coisas pequenas grandes gigantes. O que Davi nos ensina para vencer os gigantes que nos afrontam? Precisamos nos posicionar diante do gigante, tenha ele o tamanho que tiver. Precisamos ter ousadia para dar um salto de fé nas mãos de Deus. Precisamos, como Davi, rejeitar as palavras derrotistas e de escárnio que são proferidas pelos inimigos. Precisamos aprender com Davi a ter zelo pelo Senhor e por sua reputação. Precisamos, à semelhança do salmista, rejeitar as armas e os recursos que não conhecemos e utilizar aquilo com que Deus nos tem equipado. E, finalmente, precisamos aprender com Davi a prevalecer e colocar nossos gigantes debaixo dos nossos pés. Descubra quem ou qual é o seu gigante. Os gigantes têm nomes. O de Davi chamava-se Golias. E o seu, como se chama? Normalmente o nosso gigante se chama medo. Medo de quê? Qual o sobrenome do seu medo? Medo de perder um ente querido, medo de perder um status, medo da velhice, medo da solidão, da morte, de ficar sem emprego, medo de perder uma situação financeira ou um bem precioso, medo de enfermidades graves, medo de assalto, de sequestro, medo de rejeição, de fracasso. São tantos os gigantes de medo que se levantam contra nós que, se fôssemos listá-los todos, não terminaríamos as nossas listas. Vamos entregar os nossos medos ao Senhor e não vamos pegá-los de volta. A primeira coisa que Davi nos ensina é não fugir da luta. Não importa a aparência do oponente, o Senhor pelejará por nós. Quando estamos enfrentando uma grande luta, tudo parece se levantar para nos intimidar e nos fazer retroceder. A fé ousada e incondicional de Davi o levou a prevalecer sobre aquele gigante. A vitória de Davi foi espetacular. Ele derrubou, pisou sobre ele e cortou-lhe a cabeça. Corte a cabeça do seu medo. Precisamos tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória por nossas vitórias. Quero desafiar você agora a identificar seus gigantes. Dê nome a eles. Ore agora os entregando a Jesus e não os pegue de volta. Amém? Que Deus nos abençoe.